Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa com balanço fresquinho agora que saiu nesse último dia 30 de julho de 2024, o balanço da Klabin. O balanço da Klabin é um dos balanços mais aguardados aí pelo mercado, balanço referente ao segundo trimestre do ano de 2024. Como é que funciona isso aí? Nós temos os balanços trimestrais encerrados em março, junho, setembro, e aí temos o balanço anual encerrado no dia 31 de dezembro. E aí os balanços trimestrais, eles têm ali aproximadamente 45 dias para serem divulgados. Então o balanço do segundo trimestre é divulgado agora nesse último dia 30 de julho, portanto as informações mais recentes da empresa. E a Klabin, como eu disse para vocês, é uma das empresas mais requisitadas aqui no mercado, até pela sua importância, não só dentro da economia nacional, mas também da sua penetração dentro do mercado internacional. E a Klabin, eu quero agradecer imensamente ao pessoal que acompanha a Klabin, meu amigo Robson Assoni, lá de Portugal, sempre acompanhando aqui o canal Silas Negraf e investidor lá da Klabin, também meu amigo José Américo, um grande abraço para você, José Américo, e muito obrigado aí pela participação de vocês, pelo incentivo, pelo carinho de vocês, e caso também queiram outras empresas, é muito fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. A Klabin, que já foi retratada anteriormente em diversas oportunidades aqui no canal, hoje é uma atualização dessas informações, vamos trazer aqui um conjunto de informações para você entender tudo o que vem acontecendo com a empresa. Mas o importante sempre também é conhecer um pouquinho da história, toda a trajetória da Klabin, que é uma empresa mais do que centenária aqui no Brasil, que é uma aula de empreendedorismo. Inclusive, para você conhecer toda essa história, no final do vídeo eu vou deixar um link onde você pode assistir um vídeo anterior nosso, onde contamos toda essa história para você entender o que é a história da Klabin e com certeza vai ficar fascinado, vai ficar fascinada pela história da Klabin. Hoje nós vamos nos concentrar mais nos números da empresa e naturalmente acompanhar o desempenho dela, o que vem acontecendo com a empresa, já que também é uma empresa que depende muito de variação cambial. A variação cambial impacta muito no preço de venda dos produtos da Klabin e temos também a commodity, né, porque o papel, a celulose, de uma forma geral, ela não deixa de ser uma commodity, também depende de preço no mercado internacional. Então, todos esses fatores acabam afetando ali as demonstrações contábeis da empresa. Mas para você entender o que vem acontecendo com esses números da empresa, estamos trazendo para vocês o balanço agora do dia 30 de junho. Porém, para você entender 30 de junho, há que se comparar com períodos anteriores. E ao compararmos com períodos anteriores é que nós vamos verificar o que vem acontecendo com a empresa. Para entender a Klabin, então vamos lá, com o balanço do ano de 2020, 21, 22, 23 e o 30 de junho de 2024. E depois aí vamos fazer também uma comparação entre o primeiro e segundo trimestre de 2023 e o primeiro e segundo trimestre de 2024, para você entender tudo o que está acontecendo com a empresa. Então, para conhecermos a Klabin através dos seus números, vamos às demonstrações contábeis. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Klabin S.A., demonstrações contábeis que saíram agora nesse último dia 30 de julho de 2024, trazendo as informações desse segundo trimestre desse ano aqui. Vamos acompanhar tudo o que vem acontecendo com a empresa ao longo desse período aqui. Naturalmente, que como análise de balanço é um processo de comparação, vamos trazer períodos anteriores justamente para poder verificar da onde que a empresa está vindo, para onde que a empresa está indo, através dos seus números. Começando lá pelo ano de 2020, a Klabin era uma empresa de 35 bilhões de reais, é o tamanho da Klabin. E desse valor aqui, a maior parte, 50,1%, está no imobilizado. O que é imobilizado? O capital fixo, é o CAPEX da empresa, onde temos aqui todas as fábricas, máquinas, equipamentos, enfim, toda a estrutura física de funcionamento da empresa. Mas o que movimenta a empresa mesmo é essa parte de cima, o ativo circulante, também chamado de capital de giro. Por que capital de giro? Porque uma empresa, para viver, ela precisa de receita. Para ter receita, ela precisa ter estoque. Para ter estoque, ela precisa ter dinheiro. Tendo dinheiro, ela forma estoque. Tendo estoque, ela vende, gera contas a receber. Tendo contas a receber, entra dinheiro no caixa. Com dinheiro no caixa, ela compra estoque, que vira contas a receber, que vira dinheiro, e assim sucessivamente. Então é isso aqui que movimenta a empresa. E nesse ano de 2020,
o capital de giro era de 10 bilhões 785 milhões de reais, equivalente a 30,6% de todo o patrimônio da empresa. Nesse ano, a Klabin tinha em caixa 6 bilhões e meio, o equivalente a 18,6% do seu patrimônio. 1 bilhão 347 em contas a receber, 1 bilhão 379 em estoques, e os outros créditos aqui são os demais valores a receber de curto prazo, que não seja de clientes, e principalmente o que nós temos aqui, tributos a recuperar, que é o valor mais significativo desses outros créditos. Já em 2021, a Klabin pula de 35 para 42 bilhões de reais e o capital de giro aumenta para 13 bilhões e 800. Nesse ano, o caixa fecha com 8 bilhões e 400, 2 bilhões e 800 em contas a receber e os estoques totalizando 2 bilhões de reais. Chegando em 2022, a empresa agora é de 47 bilhões de reais. E aqui nesse ano, temos até uma pequena queda aqui no capital de giro, que cai para 12 bilhões e meio, com uma redução do dinheiro em caixa, que fecha com 6 bilhões e meio. Diminui um pouquinho também aqui o contas a receber, fechando com 2 bilhões e 600, e os estoques que apresentam uma elevação, totalizando 2 bilhões e 400. Essa queda de capital de giro também se deve muito a isso aqui, ó, esse aumento de investimentos que a empresa vem fazendo no seu imobilizado, que fecha agora com 25 bilhões de reais. Já em 2023, a Klabin agora é de 55 bilhões de reais e o capital de giro volta a crescer, totalizando agora 16 bilhões de reais, 10 bilhões e 700 em caixa, 2 bilhões e 100 em contas a receber e 2 bilhões e 600 os estoques da empresa. 6 meses depois, agora em junho, a empresa é de 57 bilhões e meio e o capital de giro continua aumentando, chegando agora a 19 bilhões 389 milhões, o equivalente a 33,7% de tudo aquilo que tem no patrimônio da empresa. Nesse ano aqui, o caixa fecha com 12 bilhões e 900, olha só a evolução do caixa que sai de 6.500 para 12 bilhões e 900. O contas a receber 2 bilhões e 400 e os estoques totalizando 3 bilhões e 100. Então vejo que ao longo de todo esse período, a Klabin vem numa crescente, 35, 42, 47, 55, 57, ela vai ficando cada vez maior. O capital de giro que sai com 10, vai para 13, 12, 16 e fecha com 19 bilhões, sendo que 12 bilhões e 900 é dinheiro em caixa. E outro detalhe que chama a atenção da Klabin são os investimentos que ela vem fazendo na ampliação da sua capacidade produtiva, visto aqui pelo imobilizado, que sai com 17, vai para 20, 25, 27 e agora, esse ano, praticamente, ela cessa, segura ali um pouquinho os seus investimentos. Já no endividamento da empresa, lá no ano de 2020, ela vinha aqui com 30 bilhões de dívida, o equivalente a 87,6% do seu patrimônio. Então ela trabalhava com 87,6% de capital de terceiros e 12,4% de capital próprio. Já no ano de 2021, a dívida sobe nominalmente para 34 bilhões e 900, porém o peso da dívida é menor, 83,2%. Chega em 2022, a dívida sobe nominalmente para 36 bilhões, só que o peso dela agora é 75,7%. Então veja como ela vem diminuindo o peso da dívida em relação ao seu patrimônio. O que ocorre também no ano de 2023, quando encerra com 41 bilhões e 700 de dívida e o peso da dívida 75,2. Nesse ano é que a dívida volta a crescer, chegando a 45 bilhões e 800, 79,8%, sendo que a maior parte da dívida, dos 45 que ela tem de dívida, 39 é de longo prazo. Então ela vem trabalhando com 79,8% de capital de terceiros e 20,2% de capital próprio. Olhando os resultados produzidos pela empresa, lá no ano de 2020, ela teve um faturamento total de 11 bilhões e 900. E nesse ano, acabou fechando com prejuízo de 2 bilhões e 389. Prejuízo esse causado principalmente por causa desse item aqui, ó, resultados financeiros, que é a despesa financeira excessiva que ela teve lá no ano de 2020. Já em 2021, ela reverte, tanto é que o faturamento vai para 16 bilhões e 400 e passa agora para um lucro de 3 bilhões e 400. Em 2022, o faturamento continua crescendo, vai para 20 bilhões de reais e o lucro de 4 bilhões e 688. Em 2023, aí nós temos o quê? Uma queda no faturamento, 18 bilhões de reais. Não é que a empresa tenha vendido menos, é que aqui entra também o fator dólar, fator variação cambial e também, naturalmente, preço das commodities
que faz com que a empresa possa até vender a mesma coisa, só que por um valor menor. E aí, consequentemente, o que acontece? Quando ela diminui o seu preço de venda, o peso do custo fica maior. Tanto é que ele sai aqui de 52% e pula para 62% o peso do custo. Mas mesmo assim, a empresa fecha com lucros de 2 bilhões 847. Já agora, que é 30/6, vamos até consertar aqui para vocês, no dia 30/6 de 2024, a empresa fecha aqui com faturamento parcial até 30/6 de 9 bilhões e 300, nos dando uma projeção aqui de um faturamento perto de 18 bilhões e meio a 19 bilhões de reais. E nesses 6 primeiros meses do ano, acumula 775 milhões de reais de lucro, também dando uma projeção de um lucro em torno de 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 600 para 2024. Então vejo que esse ano aqui o faturamento até vem se mantendo com um leve crescimento, porém as margens bem mais exprimidas em função do quê? Desse aumento de custos que a gente vai observando aqui. Só para termos uma comparação, inclusive eu trouxe aqui para vocês, vamos buscar aqui, uma comparação entre o que acontecia lá em 2023 e o que vem acontecendo em 2024. No primeiro TRI de 2023, a empresa tinha faturado 4 bilhões e 800. No primeiro TRI de 2024, 4.400, mostrando o quê? Uma queda de venda nesse começo de ano comparado com o ano anterior. E, consequentemente, o lucro, 1 bilhão e 200, esse ano fecha com 460 milhões apenas no primeiro trimestre. Uma forte redução da margem, que de 26% cai para 10% em função desse item aqui. Custo dos produtos vendidos, que era 51%, o peso do custo em relação ao faturamento, que foi agora para 63%. Já no segundo trimestre, o faturamento no ano passado cai para 4 bilhões e 200. E nesse ano, o faturamento maior do que o segundo trimestre do ano passado, 4 bilhões e 900. E aí, consequentemente, nós temos aqui um lucro no segundo TRI do ano passado de 970 milhões e esse ano um lucro de apenas 315 milhões, bem menor do que o lucro que ela vinha obtendo no ano passado. Em função do quê? Olha novamente aqui, custo 59,4%, 66,3%. Portanto, a empresa vem sofrendo uma pressão, não que seja no custo, mas que essa pressão ocorre justamente no preço de venda em função de variações cambiais e também de preço de commodity. Fazendo com que, no acumulado, o ano passado 9 bilhões e 100, esse ano no acumulado 9 bilhões e 300, até uma pequena elevação na venda. Porém, o lucro que sobra para a empresa, 2 bilhões e 200 no acumulado do primeiro semestre do ano passado, contra um lucro de apenas 775 milhões. E a margem, consequentemente, 24, cai para 8,3%. Mas, mesmo assim, olhando aqui a situação financeira da empresa, nesses índices que eu trago para vocês, liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, que sai com 0,56, 0,60, estável aqui em 0,59, sobe um pouquinho para 0,66 e agora fecha com 0,64. O que quer dizer essa liquidez geral? É quanto que a empresa tem de recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Para cada R$1 que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 64 centavos. Quer dizer, não tem recursos para fazer frente a toda a sua dívida. Naturalmente que teria que vender imobilizados para pagar a dívida. Mas, como nós vimos há pouco, a maior parte da dívida da Klabin, ela é de longo prazo. Então, nós vamos olhar o índice abaixo aqui, a liquidez corrente, que é bem mais tranquila para a empresa. 2,98, 2,49, cai para 1,94 e volta a subir. 2,70 e agora 2,85. Isso quer dizer que, para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Klabin dispõe de R$ 2,85. Quer dizer, sobra uma situação financeira extremamente confortável da Klabin. Olhando o endividamento que vimos há pouco no balanço, ele sai com 87,57% do tamanho da dívida lá em 2020, cai para 83,16%, cai para 75,69%, cai para 75,23% e agora sobe um pouquinho, fechando em 79,9%. De tudo que a Klabin tem no seu patrimônio, ela deve 79,79%. Já os índices de rentabilidade, aqui, margem líquida. O que é margem líquida? Olhando aqui na DRE, é esse númerozinho aqui, ó, 20%. Quer dizer, de tudo que ela vende, ela paga custo, paga despesa, paga resultado financeiro, paga imposto e o que sobra? 20% de margem negativa em função do prejuízo que ela teve em 2020.
Quando ela voltou a dar lucro em 2021, aí a margem já passou a ser positiva em 20,66%. Em 2022, 23,41%. Cai para 15,80% em 2023 e agora no primeiro semestre vem trabalhando com uma margem líquida de 8,27%. Já a rentabilidade do ativo é quanto ela ganha em relação a tudo aquilo que foi investido no seu patrimônio. E esse índice começa negativo lá em 2020 em função do prejuízo, 6,77%. Aí com a volta do lucro passa a ser positivo, 8,09, vai para 9,86, cai para 5,14 e esse ano parcialmente até junho, 1,35, que ao projetarmos para 12 meses, daria em torno de R$ 2,70%. A rentabilidade do PL é o ganho dos acionistas. Então repare que os acionistas estão representados pelo patrimônio líquido. Isso aqui é dinheiro do acionista, patrimônio líquido. E ao ter investido na empresa, tiveram um prejuízo de 2.389 lá em 2020, o que gerou uma rentabilidade negativa de 54,50%. Com a volta do lucro, os acionistas passaram a ter um ganho de 48,05%. 40,53%, em 2023, 20,73% e agora parcialmente até junho, 6,67%. E ao falarmos em acionistas, temos também esses indicadores relacionados às ações aqui, que começa com quanto vale uma ação da Klabin? Patrimonialmente, R$ 1,52. Por quanto você compra uma ação da Klabin? R$ 4,38 no dia da gravação desse vídeo, mostrando que o valor de mercado dela é bem superior ao seu valor patrimonial, o que dá um ágio de 188% medido pelo PVP, que fechou em 2,88. Lucro por ação nos últimos 12 meses, 26 centavos, gerando uma rentabilidade para o acionista que comprar as ações a 4,38, há uma projeção de uma rentabilidade de 5,94% em se mantendo os lucros que a empresa vem gerando. Dividendos por ação. Agora em 2024 já distribuiu 12 centavos até o encerramento do mês de julho aqui, o que dá um yield de 5,29% de retorno de caixa para o acionista. Relação preço/lucro 16,85, quer dizer, praticamente entre 16 anos e meio e 17 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Free float, 79,4% das ações PN. Por quê? Vamos lá novamente ver a composição societária da Klabin. A Klabin, ela tem as suas ações na mão da Klabin Irmãos, com 45,41% das ordinárias, o The Bank of New York Department, 2,98%, Monteiro Aranha, 2,78%, BlackRock, que está aqui dentro, 2,28%, enfim, 38,52% das ações ordinárias é que estão circulando, mas o volume maior está aqui, ó, nas ações preferenciais, com 79,40%. E aí temos aqui o tag along da Klabin de 100%, quer dizer, se ela for vendida, há uma garantia de que os minoritários irão receber o mesmo tratamento dos majoritários. Encerrando também aqui nesse gráfico extraído do Google no dia 30 de julho, como que vem se comportando valorizações da Klabin, que ela sai aqui na faixa de R$ 2,70, R$ 2,80 lá em 2019, sobe ali bem aos R$ 4,00 no final de 2019, começo de 2020, vem a pandemia, cai, e aí passando o efeito inicial da pandemia, a ação disparou. E aí quando ela dispara, ela ultrapassa a faixa dos R$ 5,00, chegando a R$ 5,30 aproximadamente, só que não se sustenta e cai, fica trabalhando no patamar de R$ 4,00, sobe um pouquinho, cai, daí já fica ali na faixa de R$ 3,40, R$ 3,50, e aí começa a ter algumas oscilações para cima e para baixo, mas sempre aqui ó, numa tendência de alta que as ações vêm apresentando, tanto é que no dia da gravação desse vídeo, a ação fecha em R$ 4,38. Portanto, por aqui você vê quando que as ações tiveram seu menor valor, quando que elas tiveram seu maior valor e como que vem se comportando o valor das ações da Klabin S.A. Tá então mais uma empresa analisada, Klabin S.A., Klabin S.A., que é uma referência, um orgulho nosso aqui no Brasil, ter uma empresa desse porte, ter uma empresa desse nível de desenvolvimento, hoje uma das principais empresas que nós temos aqui no Brasil. E vimos aí todos os números apresentados pela empresa. E para você entender o que é uma empresa,
naturalmente que os números é que contam a sua história. Claro que você tem a história de tudo que vem acontecendo, mas toda essa história ela acaba se traduzindo em números. E através dos números é que vamos verificar o que está acontecendo com a empresa, se ela está melhorando, se ela está piorando, se ela é muito endividada, se ela não é, se ela é lucrativa, se ela não é lucrativa. Enfim, são os números que nos mostram tudo isso aí. E eu, como professor, uma das coisas que a gente vem observando aí ao longo da vida é que as pessoas elas acabam ficando meio assim com os números. Ah, aqui é muito número, eu não consigo entender os números. Os números, eles contam histórias. Os números são como letras. As letras, quando agrupadas, elas formam palavras e as palavras, quando agrupadas, elas formam textos e formam informação. E os números da mesma maneira, quando agrupados, eles também se traduzem em informação. E aquilo que parece muito complexo, entender o que os números querem nos contar, é muito simples. É tão simples que eu vou ensinar para vocês no dia 26 de agosto, até deixa anotado aí na sua agenda, 26 de agosto, numa segunda-feira, das 19 às 22 horas, por 3 horinhas estaremos juntos numa sala de aula virtual, todos juntos aqui, frente a frente, numa sala de aula virtual, onde estarei ensinando análise de balanços para investimentos. Tudo isso aqui que fazemos no canal, da onde que nós buscamos as informações, como que nós planilhamos, como que nós entendemos os números da empresa, tudo isso aí você poderá aprender em 3 horinhas, com apostila, material de apoio, incluindo as planilhas também. Tudo isso aí você poderá aprender conosco nessa aula interativa. Você vai poder fazer perguntas, esclarecer dúvidas, enfim, buscar outras informações. Nessa aula estaremos juntos justamente para isso aí. E o custo para participar é muito baixo, R$50 apenas. R$50 apenas para 3 horas de cursos de análise de balanços. Para se inscrever é muito simples, basta mandar uma mensagem nesse WhatsApp que aparece aí na sua tela, e aí eu já deixo uma vaguinha reservada para você, já que as vagas são limitadas. Então não perca essa oportunidade. E além disso, vocês vão me dar o prazer de conhecê-los pessoalmente aqui nessa aula virtual. Então, estarei esperando vocês no dia 26 de agosto. Dito isso, bons investimentos para vocês.